Salve, salve, filhotinho, professor Bruno na área. Vamos para mais uma revisão. Meu Deus, vai ser muito forte, filhotinho. Revisão oitavo ano. Mas antes, se inscreva, compartilhe e ative as notificações para que o nosso canal possa crescer ainda mais, tá, filhote? Vamos lá, tá? Então é importante, tá, filhote, para a tua revisão é você compreender, tá, que o Brasil, tá, passa por um processo que nós chamamos de redução da taxa de fecundidade, ou seja, número de filhos que a mulher tem no período reprodutivo, tá certo, filhote? Então veja, se você observar na década de 40, em média as mulheres tinham 6,16 filhos, tá? Na década de 60, vai diminuindo, e quando chega na década de 70 já cai para 5, tá? Quando você chega em 2010, em média 1,9 filhos, tá, filhote? Então você tem aí uma queda brusca da taxa de fecundidade e isso vai se refletir aonde, filhote? Vai se refletir na taxa de natalidade. Então observa, filhote, o Brasil passa por um processo de envelhecimento da população brasileira, tá certo, filhote? Então nós temos, tá, o que nós chamamos, um período que nós chamamos de explosão demográfica. Fica atento aqui, ó, explosão, tá? Explosão demográfica, beleza? Explosão demográfica. Isso quer dizer, Bruninho? Isso quer dizer que a taxa de, observa, a taxa de natalidade ela é maior que a taxa de mortalidade, ou seja, nascem mais do que morrem, tá certo, filhote? Então esse é um período de explosão demográfica, tá? Ali no pós-segunda guerra mundial, tá? Quando chega, aquele período ali da década de 90, tá? Nós temos já um período que nós vamos chamar de transição demográfica, tá? Ou seja, o país está vivenciando um momento de transição de um país jovem para um país de idosos, ou um país maduro, uma transição demográfica, tá certo, filhote? E importantíssimo, meu Deus, tá? A questão de Assange, importantíssimo, tá? Nós temos o que nós chamamos de implosão demográfica. Beleza? Veja que a implosão demográfica, ela é o contrário, o contrário da explosão demográfica, tá? Então, na implosão demográfica, o que acontece, filhote? Acontece que nós temos uma diminuição brusca da taxa de natalidade, tá? Então, eu vou ter aqui a diminuição, a diminuição da taxa de natalidade. Então você tem uma diminuição brusca da natalidade, tá certo? E logicamente que você vai ter o aumento, tá certo? O aumento dos idosos, tá certo? Então veja, os idosos uma hora vão morrer, tá certo? Natalidade em alguns países negativa, tá certo? Então, não nasce, tá? Os idosos vão morrer, logo eu vou ter uma implosão demográfica, onde há uma diminuição do crescimento populacional e em alguns casos até a extinção de algumas cidades, de alguns municípios que não têm essa reprodução, esse crescimento populacional, tá? Então fica atento, tá? Explosão, crescimento acelerado. Implosão é a diminuição da população, uma vez que a taxa de natalidade ou é nula ou é muito baixa, e eu tenho muitos idosos que já vieram daquela transição demográfica, tá certo, filhote? Então isso é um ponto importante para a tua revisão, tá, gatão? Outro ponto importante, tá, que você tem que estar ligado, tá, filhote? É aqui esse conceito aqui, ó, tá?
o conceito de nação, tá? Importantíssimo para a tua prova, tá certo, filhote? Esse conceito de nação, ele está muito ligado, tá? Veja bem, tá? A um povo, tá? Que tem um passado histórico comum, tá? Portanto, vai ter uma cultura comum, uma identidade cultural, com uma língua, tá? Uma religião, podendo ou não ter um território, tá? Porque nós sabemos que existe nação sem território, como é o caso do povo basco, tá? Então eu posso ter, tá, um povo com uma identidade cultural, um passado histórico comum, tendo ou não seu território, aí eu tenho então uma nação, beleza, filhote, tá? Então eu tenho essa nação, tá certo? Então o conceito de nação, tá? O conceito de nação é importante para a tua provinha, tá, filhote? Conceito de nação, ele está ligado a essa questão de uma identidade cultural, tá? Então ele está ligado a uma identidade cultural, tá? Outra questão importante é a questão do Estado, tá? O Estado, ele está sempre associado, o conceito de Estado, ele vai estar associado àquela que nós chamamos de organização política, tá? Então aqui, organização política. Quando eu tenho essa organização política, tá? Então tenho leis, tenho a Congresso, tá? Essa organização política eu vou chamar de Estado. Então veja, quando eu tenho uma organização política, tá? E tenho o controle do território, tá? E aí eu vou ter o que nós chamamos de Estado-nação, tá? Então é importante para a tua prova esses dois conceitos, tá, filhotinho? A ideia de nação e a ideia de Estado, tá? Vamos lá. Outro ponto importante para a tua provinha lá, filhote, é a questão, tá, do povo basco. Então, a primeira coisa que você tem que analisar, filhote, tá? O mapa, tá? Importantíssimo esse mapa para a tua prova, tá certo, filhote? Então, você vai olhar, tá? Veja que nesse mapa eu tenho aqui o território da Espanha, tá? Aqui eu tenho o território da França. Então, se você observar, o povo basco, tá? Ele está encravado, tá? Em território espanhol e francês, tá? Então ele é um território que pega parte de dois países, Espanha e França, tá? Então quando você observar um território entre a Espanha e a França, já sabe que se trata da questão basca, tá certo, filhote? Então o povo basco, tá? Ele é uma nação sem território. Por que, Bruninho? Porque o povo basco, tá? Ele tem um passado histórico comum, ele tem uma língua própria, tá certo? Ele tem uma bandeira própria, ele tem, tá, um passado histórico comum, tá? Ele tem um passado histórico comum, ele tem, tá certo, filhote, uma religião específica, só não tem o controle do território, não tem soberania do território. Logo, tá, o povo basco passa a lutar para conseguir a sua independência, principalmente da Espanha, tá? Porque na Espanha você tinha um famoso ditador, tá? Francisco Franco, tá? Que reprimia a população basca, tá? Logo impedindo a criação do seu país, tá? E aí surge, tá, dentro do povo basco esse grupo aqui, ó, que é conhecido como ETA, tá? Que significa Pátria Basca e Liberdade, tá? O ETA é um grupo terrorista, tá? Que passa a lutar pela independência da região basca através do terrorismo, tá certo, filhote? Entretanto, você vai observar que nesses ataques terroristas morriam tanto os civis, tá? Ou seja,
morria gente do governo espanhol, principalmente, e civis que não tinha nada a ver com conflito, acabava denegrindo a imagem do povo basco, tá certo? Então esse movimento ele foi perdendo força, tá? Foram feitos plebiscito, votação para decidir se daria ou não a independência, mas a Espanha não abre mão, tá? É importante você lembrar que a Espanha não concede independência porque essa região basca concentra a indústria espanhola, tá? Então a região basca é um polo industrial importante. Logo, se essa região se torna independente, a Espanha perderia esse polo industrial, tá? Então, o que o governo espanhol fez? Ele concedeu maior autonomia a essa região, mas não deu a independência, tá? Então, esse é um ponto importante. Deu a maior autonomia, mas não deu a independência, correto, filhote? Tá? Outro ponto que é importante você trabalhar, filhote, é a questão do capitalismo, tá certo, filhote? Então é importante você analisar e guardar que o capitalismo ele vai ter como característica aquela base, tá, filhotinho? A sociedade, tá? A sociedade dividida em classes sociais, tá? Em classes sociais, tá? Então, como você vê aqui na imagem, tá? Eu vou ter aqui de um lado o famoso burguês, proprietário dos meios de produção, tá? E o proletariado, tá? A classe que vai ser explorada vendendo a sua força de trabalho, tá? Então é importante você estar ligado nisso, tá? Então o capitalismo ele é baseado na exploração, tá? Importante também você lembrar que essa classe proletária, ela vai ser a classe defendida pelo sistema contrário ao capitalismo, tá? Então o socialismo ele vai sempre levar a bandeira do proletariado, tá? Que é a classe que está sendo explorada pela burguesia. Também você não pode esquecer outro ponto importante do capitalismo, que é aquela economia, a economia regulada, a economia regulada pelo mercado, tá? Então isso aqui é um ponto importante, tá? E quem que vai regular a economia? É o mercado. E o mercado regula a economia através da lei da oferta e da procura, ou lei da oferta e da demanda, né? Então, esse é um ponto importante e vai aparecer na tua prova lá, tá? Então é importante você lembrar que no capitalismo, quando a oferta, quando a oferta ela é maior que a procura, então eu tenho muito produto, pouco comprador, o preço baixa, tá? Então o preço ele tende a baixar, tá? Então o preço cai, tá? Agora quando a procura, ela é maior que o produto, que a oferta, aí o preço sobe, tá? Então tenho muita gente querendo comprar, tem pouco produto, o preço sobe. Então é assim que no capitalismo a economia ela é regulada, tá bom, filhotinho? Também é importante você lembrar que o capitalismo ele busca sempre a exclusividade, tá? Então aqui nós vamos ter o famoso monopólio, tá? Monopólio quando uma única empresa domina o mercado, tá? E nós temos o chamado oligopólio, tá? Quando mais de uma ou várias empresas dominam o mercado, tá bom? Então esse é um ponto importante para o capitalismo, ele sempre vai buscar a exclusividade, o controle do mercado, para aumentar os seus lucros. E uma das formas de garantir esse controle do mercado é através do cartel, tá? Então o cartel ele vai criar, tá? Veja a palavra mágica, tá? Então toda vez que ele trabalhar o cartel, ele vai buscar isso aqui, ó, tá? Então empresas, empresa A e empresa B, elas são empresas do mesmo ramo, tá? Então essas empresas, veja que elas não vão se fundir, não vai haver fusão, vai haver acordos. Esse acordo, tá? É justamente para determinar um preço único, tá? Um preço único.
Ou seja, a empresa A vende por X, a empresa B vende por X, tá certo? Com isso, você evita a concorrência, obrigando o consumidor a comprar o preço que eles determinam, tá certo? Isso é crime no Brasil, tá? Porque você prejudica o consumidor. Meu Deus, muito forte isso aqui, tá, filhão? Então, cartel, empresas do mesmo ramo fazem um acordo para estabelecer um preço único. Objetivo: eliminar a concorrência, tá certo, filhote? Vamos lá, tá? Outra forma de garantir também o domínio, é justamente, veja, que nós chamamos de trust, tá? Então aqui nós temos um exemplo clássico de trust. Veja, no trust a palavra mágica vai ser quem? A fusão, tá? Então quando a empresa, Veja, quando a empresa se une, tá? Se une, há uma fusão, há uma aquisição, há uma compra de outra empresa, tá, filhão? Veja, estou falando de empresa do mesmo ramo, então no trust tem que ser mesmo ramo, tá? Mesmo ramo. Então, a empresa A e a empresa B e a empresa C, elas se fundem, se unem, tá? E aí, veja, se essa empresa A já era grande, ela vai se tornar muito maior, uma vez que ela vai se unir com outras empresas que vão somar o seu capital e vão somar sua tecnologia, e aí pode produzir muito mais, diminuir o custo e aí engolir a concorrência, tá certo, filhote? Então veja, uma empresa A compra a empresa B do mesmo ramo, compra a empresa C do mesmo ramo, compra a empresa D do mesmo ramo, tá? Então aqui, aquele exemplo que eu usei em sala de aula, né? A chamada Brasil Foods, ela é fruto da união da Perdigão com a Sadia, duas empresas do mesmo ramo. Também aqui nós temos o caso da Ambev, tá certo? Que houve a fusão da Antártica mais a cerveja Brahma, formando uma única empresa que é chamada Ambev, e o Bradesco e o antigo HSBC, tá? Que também fizeram uma fusão. Toda vez que há fusão, nós temos o trust, tá? Empresas do mesmo ramo se fundem e aí elas conseguem ampliar o seu domínio no mercado, tá? Então imagina, por exemplo, as fábricas da Antártica se unem com as fábricas da Brahma, elas conseguem produzir um número maior de cerveja, tá? Diminuindo o custo e podendo competir com as outras marcas, tá? Com uma vantagem, tá certo? E aí é prejudicial porque aquela empresa menor, por exemplo, a Serpa não vai conseguir brigar de igual com duas gigantes do mercado, tá certo, filhote? Então o trust também, ele pode ser prejudicial para a economia porque ele vai inibir uma concorrência mais saudável, tá? E aqui nós temos o famoso holding, tá? Então nós temos aqui a holding e é importante você observar, tá? Veja, quando você fala de cartel, aí você fala de associação. Quando você fala de trust, você fala de fusão, tá? Ou compra. Quando você fala de holding, você vai falar de controle acionário, tá? Controle acionário, porque uma empresa A, ela vai comprar uma empresa B, tá? A partir das suas ações. Então eu posso ter da empresa B a 40% das suas ações. Da empresa C eu posso ter 60% das ações, tá? Da empresa D eu posso ter 90%, tá? Então veja que isso aí vai fazer com que uma empresa passe a ter controle parcial ou total de outras empresas, mas aqui que toca o lugar, tá, filhão? Isso vai acontecer quando tem empresas de ramos diferentes, tá? Então, se você observar aqui a Unilever, ela
comprou parte da Dove, tá? Lux, caldo Quinó, que não tem nada a ver com sabonete, tá? Que bom sorvete, que não tem nada a ver com sabonete, a maionese Hellmann's, tá? Então, então veja, uma empresa controla outras empresas de ramos diferentes. Aí eu tenho a hold, tá? Então, se você observar essa grande empresa, tá? Se você observar aqui, ó, essa grande empresa, ela vai funcionar, tá? Como um verdadeiro, tá? Como um verdadeiro polvo que tem um tentáculo aqui, tá? Tem um tentáculo aqui, tem um tentáculo aqui, tem um tentáculo e assim vai, tá? Formando um verdadeiro polvo, aonde você tem o que nós chamamos de conglomerado, tá? Então nós temos aí o chamado conglomerado, tá certo, filhote? Meu Deus, isso é muito forte, tá, filhão? Então isso aí você não pode perder, tá? E aqui nós temos, tá, uma clássica diferença entre o capitalismo e o socialismo, tá? Então, no capitalismo, a sociedade, divisão de classes sociais, tá? Burguesia, e o proletariado. No socialismo, eu vou ter uma sociedade igualitária, sem divisão de classes sociais. Lembrando que isso aí, pelo menos na teoria, tá, filhão? Aquele chamado socialismo utópico, tá? Economia de mercado, tá? Aqui no socialismo, economia planificada, tá? Centralizada na mão do poder do Estado, uma economia produzida e planejada pelo governo e pelo Estado, tá bom? Aqui a economia é planejada pelo mercado através da lei da oferta e procura, tá? E a propriedade ela é privada. No socialismo a propriedade ela é coletiva. Também é importante você perceber que no socialismo, eles vão sempre buscar defender o chamado proletariado, ou seja, aquela classe que não tem os meios de produção, tá certo, filhote? Também é importante você estar ligado nessa diferença entre o capitalismo e o socialismo para a tua prova, tá bom? Importante também você lembrar, tá, que o socialismo ele vai evoluindo, né? Então você tem o socialismo utópico, o socialismo científico e o socialismo real, tá? Então se você observar a sociedade igualitária sem divisão de classes sociais, isso aí era defendido no socialismo científico, mas no socialismo real vai aparecer sim as chamadas classes sociais, tá bom, filhote? Então esse é um ponto importante para você não se perder, tá certo, filhote?